Você está escutando o HelenoCast, o podcast do site helenos.com.br, dedicado à religião grega antiga adaptada ao mundo atual. Criado em 2003, o site foi o primeiro a tratar do politeísmo grego no Brasil. Você pode ajudar o site a se manter gratuito adquirindo os produtos da nossa loja. Basta acessá-la através do nosso site. No quarto episódio da quarta temporada da série Deuses, sobre os deuses da natureza, vamos conhecer sobre o deus Titã, Oceano, e sua esposa Tétis, a deusa primordial Thalassa e o seu consorte Pontos, e também os deuses Rio, Potamoi, e suas irmãs, a Oceânides, e as filhas dos Potamoi, as Naiades. Agora seguimos com a Alexandra, a fundadora do site. É com você, Alex. Eret Helenos. Oceano é o deus titã primordial do rio Oceano que circunda a Terra, fonte de todas as águas frescas do mundo, sejam elas rios, poços, fontes ou nuvens de chuva. Ele também regula os corpos celestes que se erguem das águas. A esposa de Oceano, Tétis, a cuidadora, distribui as águas com nutrientes pela terra através de aquíferos subterrâneos. Diferentemente de seus irmãos titãs, o Oceano não participou da castração de seu pai Urano, nem se uniu aos irmãos na guerra contra os Olimpianos. O titã Oceano era representado nos vasos gregos como um deus com chifres de touro e cauda de peixe serpentino. Na era helenística, a ideia cosmogônica de um rio que circunda a Terra foi sendo descartada e o deus foi reimaginado como os cada vez mais acessíveis oceanos Atlântico e Índico. Na arte do mosaico, ele foi então representado como um deus marinho ou o próprio mar, com chifres em forma de garras de caranguejo e sua esposa Tétis sentada a seu lado com asas na testa, por ser mãe das nuvens de chuva. Nas moedas do período imperial de Tiro e Alexandria havia representações do deus. Nos poemas homéricos, ele aparece como um deus poderoso que não se submete a ninguém, apenas a Zeus. Seu palácio é no oeste, onde eles abrigaram Hera, levada por Reia na época da guerra contra os titãs, e Tétis educou a deusa Hera. Hesíodo menciona Oceano como filho de Urano e Geia, o mais velho dos titãs. Enquanto Homero cita sua esposa Tétis e 3 filhas, Hesíodo também cita sua esposa Tétis, mas com quem teria tido 3.000 rios, os Potamoi, e o mesmo tanto de Oceânides, as ninfas dos riachos e fontes. Seus filhos também seriam com chifre de touro e cauda de peixe serpentino. Tétis também teria gerado as Nefélides, as ninfas nuvem. Nas pinturas de vaso, Tétis aparece acompanhada pela deusa do parto, Ilítia. Existe uma outra deusa Tétis, líder das Nereidas, sobre a qual falaremos no próximo episódio, que irá também trazer a deusa Anfitrite. Thalassa é a deusa primordial do mar. Junto a Pontos, sua contraparte masculina, ela produz os peixes e outras criaturas marinhas. Thalassa aparece nas fábulas de Esopo como o corpo do mar manifestado como uma mulher, formada por água do mar se erguendo no seu elemento nativo. Ela é representada nos mosaicos greco-romanos como uma matrona semi-submersa no mar, com chifres em formas de garras de caranguejo, vestida de algas marinhas e com um remo de barco na mão. Como personificação do Mediterrâneo, que era o mar conhecido aos gregos, Thalassa era descrita como filha do éter com Hemera, o dia. Já Ponto, seu consorte, segundo Hesíodo, seria filho de Geia, e para Higino ele seria filho do éter com Geia. Poseidon e Anfitrite, rei e rainha do mar, eram os governantes de Pontos e Thalassa. Anfitrite é neta de Pontos. Nos mosaicos, Pontos aparece representado como uma cabeça gigante, com uma barba de água acinzentada e com chifres em forma de garras de caranguejo se erguendo do mar. Mas na maioria dos mosaicos, a personificação do mar é o deus Oceano. Os Potamoi são os deuses dos rios e córregos da terra, todos filhos de Oceano. Suas irmãs, as Oceânides, são as deusas dos pequenos riachos, nuvens e chuva. E suas filhas são as Naiades, ninfas das fontes. Os deuses rios são representados de 3 formas: como um touro com cabeça de homem, como um homem com chifres de touro e rabo de peixe serpentino no lugar das pernas, ou como um homem reclinado com o braço descansando sobre um jarro do qual jorra água. No site do Theoi.com há uma lista de mais de 100 Potamoi e dezenas de Oceânides, mas sabemos que por Hesíodo haveria 3.000 Potamoi e 3.000 Oceânides. As Oceânides, irmãs dos Potamoi, presidem sobre as fontes de água fresca da terra, desde as nuvens de chuva até as fontes subterrâneas. Alguns de seus grupos são as Nefélides, ninfas das nuvens, as Aurae, ninfas da brisa, as Limonides, ninfas dos pastos, e as Anthusai, ninfas das flores. As filhas dos Potamoi
são as Naiades, que junto à deusa Ártemis protegem as meninas, cuidando para que elas tenham uma passagem segura da infância para a idade adulta. Assim como Apolo e os Potamóis são os guardiões dos meninos. Há várias cidades e ilhas com o nome das Oceânides que protegeriam os suprimentos de água do local, sejam estes poços ou fontes. As Naiades são representadas como mulheres jovens e lindas, normalmente sentadas de pé ou reclinadas ao lado de uma fonte de água, e segurando um vaso chamado hídria, ou alguma folhagem exuberante. Em termos de psicologia, tudo que falamos dos deuses da água cabe também para estes, e vamos trazer mais deidades aquáticas no próximo episódio. Com relação à religião, os atributos do deus oceano são os cardumes de peixes e os remos. E dos vários tipos de náiades, as das nascentes e as das fontes eram as mais cultuadas individualmente na antiguidade. Aquelas cujas águas se acreditava possuir alguma propriedade especial recebiam até santuários e cultos. O exemplo disso inclui a Anigrides de Elis, cujas águas curavam as doenças, e as ninfas do Monte Hélico e de Delfos, cujas nascentes eram fonte de inspiração poética e profética. Os sacerdotes e adivinhos eram às vezes chamados de ninfogeptoi, segundo Platão em Fedro. As ninfas das águas, as hidríades, como influenciam tanto a vida animal quanto a vegetação, eram também cultuadas junto a Dionísio e Deméter como doadoras da vida e que concedem bênçãos a todas as criaturas. E seus atributos aparecem em epítetos, como Carpotrofoi, que traz os frutos, Curotrofoi, que cuida dos jovens, entre outros. Como elas exercem influência em todos os departamentos da natureza, elas também aparecem em conexão com Apolo, como deus profético e protetor de rebanhos, com Ártemis, como deusa da caça, com Hermes, como deus pastor, e com Pan, Selene e os sátiros em suas festas e danças báquicas. Essa foi a deidade desse episódio da série. O nosso podcast será quinzenal, nas quartas-feiras, que é tradicionalmente o dia de Hermes, deus da comunicação. Compartilhe a Lenocast com os seus amigos, curtam e sigam a gente para poder acompanhar os episódios. Vocês podem nos encontrar nas redes sociais do site, no Facebook, Instagram e Twitter, HelenosBR. Irene, paz a todos e até o próximo episódio.